Por favor, amado irmão, abra sua Bíblia no livro de Neemias. Nós estamos meditando em atitudes que mudam realidades. O nosso objetivo é vivermos plenamente a vontade de Deus, essa vontade agradável e perfeita. O nosso personagem central é Neemias. Neemias escreve esse livro contando sua própria história, sua própria experiência de avivamento que vem do Senhor. E esse homem ama de forma muito especial ao nosso Deus e tem uma fé muito bonita. Ele vivia no palácio do rei Artaxerxes e desfrutava da presença e dos prazeres que o homem mais poderoso do mundo poderia proporcionar. Vivia num lugar extraordinário, comia a melhor comida, tinha os melhores salários, né? Então ele vivia nesse regalo aí, né? Tão propício que vinha do palácio. Mas ele recebe notícias, como nós vimos na semana passada no capítulo 1, em que a nação de Israel está em profunda miséria e destruição lá em Jerusalém, e está vivendo em fome, em opressão, os inimigos invadindo a nação, e os judeus estavam assim, porque haviam se revoltado contra o Senhor da glória. Deus, por mais de 1000 anos, estava enviando profetas a eles, desde Moisés, chamando o povo de Israel a voltar-se para o Senhor, a buscar, a obedecer, a servir o Senhor com alegria de coração. Tão bonita a meditação que nós tivemos aqui na quinta-feira, mostrando a bondade da lei de Deus, como Deus é bom, como Deus é misericordioso, a atenção dele com os pobres, com as viúvas, órfãos, com os necessitados, com as mulheres, o cuidado, assim, algo tão extraordinário, tanta beleza, justiça que vem do Senhor da glória. Mas o povo de Israel decidiu abandonar o Senhor, esse Deus tão maravilhoso, e se voltar contra o Senhor da glória. E aí Deus, vendo o povo precipitando-se, correndo em direção à sua própria destruição, o mesmo Deus diz para Jeremias e fala: Jeremias, o povo vai para o cativeiro por causa dos seus pecados, mas depois de 70 anos eu vou tirá-los de lá. E mesmo no cativeiro Deus não os deixou sozinhos, enviou ali os seus profetas, Ezequiel, Daniel, que profetizaram, que ministraram a vida daquele povo por todo o período do cativeiro, trazendo a palavra de Deus, mostrando a sua misericórdia e a sua graça. E então, meus irmãos, nós percebemos, quando lemos a história, que Deus é o Deus da restauração. Deus é o Deus que quer restaurar. Deus enviou os seus profetas de dia e de noite, e Deus chamou especificamente Jeremias e disse: Jeremias, a sua tarefa, a sua missão, Jeremias, é que o povo não vá para o cativeiro. Você é o último profeta antes dessa destruição para a qual o povo caminha, e você deve ensinar e pregar e chamar esse povo ao arrependimento. E Jeremias, com todas as suas forças, expondo a sua vida várias vezes, chamando o povo para se voltar para Deus, mas o povo não quis. Veja como Deus é um Deus de restauração. Deus não queria que o povo de Israel estivesse no cativeiro babilônico. Deus queria essa restauração, Deus queria um avivamento, Deus queria uma reconstrução. Por isso, mesmo Deus vendo o povo nessa direção, Deus já providencia essa redenção. É tremendo aquele texto do livro de Esdras, que é um escriba que vai na primeira leva, logo ali, quando o povo de Israel começa a voltar do cativeiro depois dos 70 anos, ele vai ali naquela primeira leva, e o texto sagrado diz, para se cumprir a palavra do Senhor, Ciro não era nem nascido, 300 anos antes, Deus estava dizendo: eu vou levantar Ciro. O povo vai para o cativeiro 300 anos antes, o povo vai para o cativeiro, mas eu vou levantar Ciro, ele será um rei, e ele levantará o meu povo e levará o meu povo de volta.
Jerusalém, e Ele vai reconstruir aquela cidade 300 anos antes. Veja a graça, a bondade, a misericórdia de Deus, meus irmãos, como diz Isaías 45:18, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, e não que a criou para que não seja um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus é aquele que diz: haja luz no meio do caos, no meio das trevas. Deus diz: haja luz. Deus é um Deus de restauração, Deus é um Deus de misericórdia. O Espírito de Deus quer tirar as trevas, quer colocar a luz. Deus quer tirar todo o escombro das nossas vidas. Deus quer reconstruir a nossa história. Meus irmãos, que Deus gracioso, que Deus bondoso. Deus quer dar fim ao caos. Deus quer que a sua vida seja uma vida abençoada, funcional, cheia da glória dEle. O Espírito Santo de Deus deseja levar você ao novo nascimento, ao relacionamento vivo de amor com o Pai Celestial por meio do sangue de Jesus. Jesus veio para dar fim ao caos. Ele veio para colocar fim no pecado, na morte, no diabo, nas trevas, meus irmãos. Ele veio para organizar, para rearrumar tudo aquilo que o ser humano havia destruído pelo seu próprio pecado. Deus é um Deus de restauração. Deus não quer a sua alma cheia de entulhos, sob a escuridão do ódio, da revolta e da inimizade. Deus não quer que você se relacione com as pessoas por interesses. Deus não quer uma família, Deus não quer o divórcio, Deus não quer famílias disfuncionais. Deus não deseja isso para ninguém, para você, porque Deus é bom, e toda boa dádiva, e todo dom perfeito vem lá dos céus, do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Deus é bom, meus irmãos. Então, não lute com Deus, contra Deus, pela restauração da sua vida. Quantas pessoas às vezes ficam culpando Deus, por que Deus deixou isso? Por que Deus está permitindo isso? Na realidade, meus irmãos, o que nós devemos fazer é olhar para dentro de nós mesmos e enxergar que não foi Deus que arruinou as nossas vidas, foram as nossas próprias decisões, foram as nossas próprias atitudes. O próprio Jeremias, quando o povo de Israel, Jerusalém estava naquela situação incendiada, queimada, aquela devastação, no livro de Lamentações, ele mesmo faz esse questionamento: de que se queixa o homem? E ele responde: queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Deus é um Deus de restauração. Deus não é um Deus de ruínas, de destruição. Somos nós que produzimos isso, mas esse mesmo Deus gracioso estende restauração para as nossas vidas. Mas quando olhamos aqui, irmãos, vemos que Neemias, quando aparece na história, já haviam 142 anos que o povo de Israel já deveria ter voltado, que a cidade já deveria ter sido reconstruída. 142 anos. E a cidade estava toda em ruínas ainda, mas Deus não disse que queria libertar, Deus não disse que queria restaurar, Deus não havia dado uma palavra de restauração e libertação. Por que então eles continuam nessa situação? Por que a cidade ainda continua destruída? Por que a cidade continua queimada? Por que o povo continua em miséria? Se Deus havia determinado que eles deveriam voltar em 70 anos, e agora já se fazem 142 anos, e eles continuam em ruínas, em destruição. Meus irmãos, Deus, quantas vezes Ele quer levar você por um caminho maravilhoso, um caminho de vida plena. Eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida abundante, Esse é o caminho de Deus. Como diz o Salmo 18, o caminho de Deus é perfeito, a vontade do Senhor é maravilhosa, meus irmãos. Como diz o apóstolo Paulo, a vontade de Deus é boa, perfeita
estou trilhando esse caminho? Porque eu estou em escombros ou em escuridão? Qual é a vontade de Deus em tudo isso, meus irmãos? Neemias recebe essas notícias, e o que Neemias faz é o que muda tudo, mas do qual nós queremos fugir. Olha o capítulo 2, versículo 1, a atitude de arrependimento de Neemias. A vontade de Deus é uma, o povo está vivendo outra. Deus diz uma palavra, o povo está em outra direção. Deus determinou a salvação e o povo segue na destruição. E então é a atitude de arrependimento de Neemias que vai mudar tudo. No mês de Nissan, quando você lê o capítulo 1, no mês de Quisleu são calendários diferentes, então você não consegue identificar exatamente como o nosso, né? Então esse mês de Quisleu, do capítulo 1, está entre novembro e dezembro, é mais ou menos a época do ano que nós estamos, novembro e dezembro. Mas agora no capítulo 2, já entra em março e abril. O jejum, o clamor, as orações de Neemias duraram de novembro a abril. Ele buscou o Senhor, quebrantado, contrito, humilhado, em lágrimas diante do Senhor. Esse arrependimento profundo tomou o seu coração. Meus irmãos, e aqui é que se encontra a chave da mudança na nossa vida. Essa tristeza, no texto sagrado, no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e o ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem que ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruína e os seus portões foram queimados? Irmãos, grandes tristezas produzem grandes transformações, grandes tristezas acompanhadas de profundo, sincero e genuíno arrependimento produzem mudanças extraordinárias, meus irmãos. Tristezas acompanhadas de arrependimento trazem grandes bênçãos. Nós vivemos na cultura, na ditadura da felicidade que rege a nossa cultura. Você tem que estar feliz o tempo inteiro, você não pode se entristecer, você precisa sempre estar sorrindo o tempo inteiro, e quando as coisas ruins acontecem, você não pode dizer que nada está ruim ou errado, pelo contrário, você não pode ter palavras negativas. Não, deixa essa negatividade para lá, essa negatividade vai trazer uma influência ruim aqui para a gente. Não, meus irmãos. O que o texto nos mostra é que esse homem está de novembro a abril em jejum, em orações, em lágrimas, contrito, diante de Deus, arrependido, confessando o seu pecado diante do Senhor. Nós precisamos disso, meus irmãos. Se Neemias, a pergunta que nós temos que fazer é que, ao ouvir esta notícia, que Jerusalém estava destruída, queimada, e o povo em profunda miséria, em vulnerabilidade, se Neemias não tivesse se arrependido, se Neemias não tivesse sentido tristeza, se ele não tivesse chorado, o que tinha acontecido? Nada. Ele não teria agido, ele não teria clamado a Deus, ele não teria trabalhado, ele não teria se doado, ele não teria feito nada. Deus teria que levantar uma outra pessoa. Neemias não. O livro seria outro, teria outro nome, seria outra pessoa que estaria escrevendo esse livro. Mas foi a tristeza acompanhada de arrependimento, de uma busca sincera diante de Deus, que produziu a mudança na vida de Jeremias, de Neemias e da nação de Israel. Essa tristeza que você deve tomar na sua vida e levá-la em arrependimento diante de Deus.
sonhos, eu. E as pessoas acabam não olhando o reino de Deus. Qual foi a última vez que você se entristeceu e orou e buscou o Senhor e jejuou por esta igreja? Por um irmão que está sem Cristo Jesus, perdido, desviado, sem Deus, frio na fé. Qual foi a última vez que você orou, jejuou, clamou e chorou pela igreja, pelo reino de Deus, pela salvação das pessoas que estão aí perdidas? É por isso que Neemias está chorando. Ele não está jejuando para pedir mais bênçãos para ele. Ele está jejuando, orando, chorando de novembro a abril. 5 meses de oração, jejum, clamor diante do Senhor, dizendo: meu Deus, o teu reino, o teu povo, a tua cidade, a tua glória, o teu nome, Senhor, o teu nome não é conhecido, é desdenhado, é blasfemado, porque a tua cidade, o teu povo está em miséria, Senhor. Meus irmãos, é disso que o texto está falando. Isso é avivamento. Todo avivamento começa com tristeza. Todo avivamento começa com lágrimas, lágrimas de arrependimento. Deixamos ao Senhor, Ele já não é mais o nosso primeiro amor. Abandonamos a oração, a palavra de Deus perdeu poder sobre nós. Estamos mais voltados para o mundo do que para as coisas lá do alto. Essa tristeza de que não amamos mais a Deus como deveríamos amar. Então o avivamento, ele vem por meio da tristeza, do quebrantamento, do arrependimento. Veja o que acontece no nosso texto. Essa restauração extraordinária, maravilhosa, irmãos, acontece nesse momento de quebrantamento, de tristeza. 142 anos, aqueles muros estão derrubados, a cidade queimada. E agora, quando o avivamento chega, por meio da tristeza, do arrependimento, do agir do Espírito Santo, em 56 dias, 52 dias, o muro é reconstruído todinho. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa, irmãos, acontece quando nós tomamos a nossa tristeza e levamos ela a Deus de verdade. De verdade, essa superficialidade que a cultura dá impondo sobre você, de que você não deve ficar triste, você não deve chorar. Isso é totalmente errado, irmão, porque é uma tristeza que vem de Deus. E Paulo fala dela lá em 2 Coríntios capítulo 7. Paulo fala dessa tristeza que vem de Deus, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para salvação, que a ninguém traz pesar, juízo, destruição, mas a tristeza do mundo, termina ele, diz, produz morte. A tristeza que vem de Deus, essa tristeza que é produzida pelo Espírito Santo, que não nos acusa, mas se nos convence de pecado. Essa tristeza que vem de Deus e que nos leva ao arrependimento, a nos voltar para o Senhor de coração. Você quer um avivamento, irmão? Você quer uma mudança verdadeira na sua vida? Tudo começa por meio dessa tristeza produzida por Deus. Essa tristeza que vem do Espírito Santo e produz mudança em nossa vida. Não fuja da tristeza de Deus, fuja da tristeza do mundo. A tristeza do mundo não tem esperança. Ela simplesmente te empurra para a depressão, ela simplesmente te empurra para o caos, para a desesperança. Mas a tristeza que vem de Deus, ela te faz olhar para os céus, ela te faz olhar para a cruz, ela te faz olhar para Cristo, para a graça de Deus, e diz a esperança ao Deus do céu bondoso, que já pensou na restauração da sua vida, no perdão dos seus pecados, e que te chama para uma mudança verdadeira, profunda, real em sua vida. Não são lágrimas que rolam, é um coração que muda. Aí está o arrependimento. Não são simplesmente lágrimas derramadas, mas de fato e verdade um coração que muda diante de Deus, pelo poder de Deus, pela ação do Espírito de Deus.
sua vida. Todo avivamento começa com essa tristeza acompanhada de profunda oração, uma tristeza acompanhada de profundo quebrantamento. Essa tristeza vem de Deus, essa tristeza vem de Deus, e essa tristeza é uma bênção, porque ela nos traz a vida, ela nos traz a salvação, ela nos aproxima de Deus, ela nos afasta do pecado, ela abre os nossos olhos para enxergar o amor, a bondade, a grandeza maravilhosa do nosso Deus. É isso que a igreja de Corinto precisava, porque eles estavam arrogantes diante do Senhor, e Deus então veio com essa tristeza, com esse abate em seus corações. E Paulo foi um instrumento, uma carta que ele escreve para a igreja, e aquela carta humilha aqueles irmãos, e aquela carta dura que Paulo diz, aquela carta severa que Paulo chama de carta severa, quebra o coração daquele povo endurecido, mundanizado. E aquela tristeza toma a igreja e leva aquela igreja ao arrependimento, e leva aquela igreja para Deus, uma igreja que estava totalmente desviada do Senhor da glória, partida, dividida, fofoca, mentiras, uma espiritualidade totalmente equivocada. Deus vem e traz aquele povo de novo por uma tristeza do Espírito. Meu irmão, minha oração, que essa tristeza de Deus venha sobre mim e sobre você. Essa tristeza maravilhosa que nos aproxima de Deus, que enche o nosso coração de amor a Deus, que faz a gente olhar para nós mesmos e dizer: meu Deus, olha eu andando longe de Ti, preciso de um avivamento, preciso de quebrantamento, preciso da Tua presença, Senhor, preciso da Tua presença. A tristeza que vem do mundo diz assim: você precisa comer mais, você precisa beber mais, você precisa ir mais para a night, você precisa comprar mais, você precisa se endividar mais, você precisa de mais coisas desse mundo. A tristeza que vem de Deus vai dizer: você precisa do Espírito Santo, você precisa da palavra de Deus, você precisa da presença de Deus. Essa é a tristeza maravilhosa que vem de Deus. Mas existe no texto não apenas uma tristeza, mas existe também enxugar os olhos, as lágrimas, tomar firmes resoluções e trabalhar. A tristeza não pode nos paralisar. A tristeza que vem de Deus, ela nos leva a Deus, mas ela também nos leva a firmes resoluções. Ela não nos afoga nas nossas próprias lágrimas, ela nos leva a chorar, ela nos leva ao quebrantamento, mas o mesmo Espírito que nos leva às lágrimas é o Espírito Santo Consolador. É o Espírito que nos levanta, que nos ergue, que nos consola, que nos assiste nas nossas fraquezas, que nos dá esperança, que diz: ok, você pecou, entristeça-se, mas eu estou aqui para levar você à vida de santidade, ao caminho puro e santo diante do Senhor. Você não pode, mas eu vou te dar poder para obedecer e servir o Senhor. Essa é a ação maravilhosa do nosso Deus. Ele não nos paralisa, mas Ele nos leva a viver a sua vontade nas tristezas. Tome firmes resoluções, firmes decisões. Esses momentos são tão importantes. O seu coração quer se escapar no meio da tristeza. Ele quer que você se enche de chocolate. Coma chocolate, vai, sabe, traz um afago, vai correr na rua, vai no shopping comprar alguma coisa. Seu coração te impulsiona nessas direções. Pega essa tristeza de Deus e leve para o seu quarto e busque ao Senhor como Neemias fez. E diz: meu Deus, olha aqui a minha situação, Senhor, aqui a minha realidade, olha aqui o meu passado, olha aqui o meu presente, olha aqui como eu vejo o meu futuro, Senhor. Mas o Senhor pode mudar tudo. O teu sangue purifica de todo pecado, meu Senhor. Lava minha alma, muda minha vida, restaura, tira os entulhos da minha alma, do meu espírito, reconstrói tudo, Senhor, reedifica a minha vida, redireciona tudo em mim para a glória do teu nome, Senhor. Aviva-me, enche-me da tua presença. Enche-me da tua presença.
decisões firmes, decisões que nunca mais eu vou voltar a viver a vida que eu estou vivendo. Eu nunca mais vou andar no caminho que eu estou andando. Decisões bíblicas, espirituais, alicerçadas na palavra de Deus, bem pensadas, bem ponderadas, não agindo simplesmente no fogo da emoção, no ardor da emoção, mas agindo biblicamente, segundo a palavra de Deus. Novos valores, novas decisões, novas escolhas, novas companhias, novas prioridades. E a primeira delas: Senhor, eu quero voltar a amar o Senhor de todo o meu coração. Eu quero que o Senhor seja o grande, o primeiro amor da minha vida. O Senhor é o primeiro, o Senhor é o único. Se eu cair, Senhor, foi porque eu perdi isso. Então eu estou voltando aqui ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a uma vida devocional. Eu quero voltar à oração, à palavra, à adoração, a verdadeira adoração no culto. Quero buscar o Senhor de todo o meu coração. Voltar aos meus hábitos antigos, maravilhosos, do início da minha vida cristã. Quando eu deixei os ídolos, quando eu abandonei o mundo, o pecado, e me voltei inteiramente para Ti, Senhor. Eu quero voltar àquele fervor novamente. Decisões, irmãos, simples, práticas. Quero tirar metade da internet da minha vida para ficar mais tempo com a minha família, ter mais tempo com eles, bater papo com eles, estar junto, orar junto com a minha família, dialogar, estar com a minha família. Não me endividar, fazer uma lista de pessoas que ainda não conhecem a Cristo, ou que estão passando lutas, e até elas pregar o Evangelho, chamá-las para vir a Cristo Jesus. Decisões firmes, decisões. Quais as decisões que Deus quer que você tome? Não tome decisões e peça a bênção de Deus. Não faça isso. Quantas pessoas tomam decisões em suas vidas, em momentos de tristezas e crises, tomam decisões e pedem a bênção de Deus? Não, irmão. Deus está comprometido com a palavra dele, não com as minhas decisões. Se eu tomo decisões baseadas, alicerçadas, fundamentadas na palavra de Deus, eu tenho a bênção de Deus. Mas se eu tomo decisões do meu próprio coração e depois peço para Deus abençoar, você já viu na sua vida, muitas vezes isso nunca está certo. Deus não abençoa mesmo, porque Deus está comprometido com a palavra dele e não com as minhas decisões. Deus abençoa as decisões da sua vida que você tomou segundo a palavra dele, segundo a vontade dele. O objetivo, meus irmãos, da vida cristã é alinhavar a nossa vida com a vontade de Deus, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Fora dela vivimos por toda a nossa vida, sem Cristo Jesus. Agora, estando em Cristo, vamos voltar a viver uma vida longe da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Nunca, jamais. Então o que eu tenho que fazer, irmão, no meio da tristeza, é tomar decisões segundo a palavra de Deus. Senhor, o que a tua palavra diz, quais são os princípios eternos, imutáveis e negociáveis da tua palavra? Nesses princípios eu vou andar na minha vida. São esses princípios que eu vou viver. Porque provavelmente todas as nossas crises, todas as nossas tristezas, nós tomamos decisões erradas e passamos a orar pedindo para Deus abençoar. Isso é óbvio. Fizemos isso quantas vezes em nossas vidas e percebeu, não há bênção de Deus nisso. A bênção de Deus, irmãos, está em vivermos segundo a sua vontade, como Neemias fez no capítulo 1. Neemias argumentou com Deus em oração. Senhor, a tua palavra diz isso. O Senhor falou isso aqui para Moisés no livro de Deuteronômio. O Senhor disse isso, Senhor, faz, Senhor. Glorifica o teu nome. Lembra da tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu quero viver isso aqui. Senhor, a tua palavra diz, a tua vontade, a vontade de Deus é a vossa santificação. Diz Paulo aos Tessalonicenses, a vontade de Deus é essa, a vossa santificação. Não adianta você tomar outra direção, não adianta você tomar outro rumo. Deus jamais vai abençoar algo assim. Mas o que as pessoas querem ouvir é o quê?
eu tomei as minhas decisões, vamos fazer uma campanha para Deus abençoar suas decisões. É isso que as pessoas querem. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, irmão. E eu estaria indo contra a santidade de Deus se eu dissesse que Deus ia abençoar a mim ou a você, em qualquer decisão que tomássemos, fora da vontade dele. Deus está indo contra o caráter santo dele. Meus irmãos, eu não vou iludir você, eu não vou enganar você, eu não sou um político, eu sou um pastor. O meu compromisso é com a palavra de Deus, o meu compromisso é com o meu Senhor. Eu não vou fazer uma média comigo ou com você, eu vou dizer para você a clara verdade das Escrituras. E é isso que a Bíblia nos diz, de Gênesis a Apocalipse. Meu amado, convertei-vos ao Senhor, achegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós outros. Se nos achegarmos a Deus, se buscarmos ao Senhor, Ele se chegará a nós. Mas nós nos achegamos a Ele, a Sua palavra, a Sua verdade. Deus é luz, não há nele treva alguma. Treva alguma. Deus não abençoa treva alguma, não há nele treva alguma. Deus é luz, meus irmãos. Precisamos andar na luz, como filhos da luz, diz Paulo aos Efésios capítulo 5. Meus irmãos, isso é sério, é a sua vida, é a sua vida. Não fique fazendo testes com a sua vida. Não faça da sua vida uma cobaia que você vai testando conforme a cultura, seus amigos e familiares vão falando. E você vai sendo movido de um canto de outro, por qualquer vento de notícia, doutrina ou palavra que alguém diz para você. Não! Ancore a sua alma na palavra de Deus, fique firme nela, tome decisões bíblicas e trabalhe. Deus irá abrir portas para vocês. Olha o versículo 4, 2, capítulo 2, versículo 4. E o rei me disse: o que você pede agora? Então eu orei ao Deus dos céus. O que você me pede? Deus vai abrir portas, levantar pessoas para te ajudar. O Deus que quer a sua restauração vai criar meios para realizar. Confie em Deus e trabalhe. Ore até Deus mover. Não é orar um dia, não é orar 2 dias, é orar até Deus mover a situação. Charles Spurgeon, no século XIX, ele pregava na maior igreja do mundo em Londres, o Tabernáculo da Fé, 5.000 pessoas, mas ele pregava todo domingo para 12.000 pessoas, 1856. E vinha gente do mundo inteiro para ouvi-lo e aquela coisa toda. E muitas vezes ele foi questionado, perguntado qual é o sucesso, qual é o segredo disso aqui. Sabe o que ele respondeu? O segredo dessa igreja, do sucesso dessa igreja, é a reunião de oração que acontece aqui toda segunda-feira. Essa reunião é a usina de poder desta igreja. Por isso nós estamos tão fracos como igreja, porque a reunião de oração aqui vem poucos. Sem oração não haverá transformação na sua vida. Sem oração você não vai ver mudanças celestiais na sua vida. Nós, como igreja, precisamos levar a oração a sério. Você, pessoalmente, individualmente, precisa levar a oração a sério. Temos todo tipo de desculpa possível e imaginável. Você precisa levar, nós precisamos levar a oração a sério nessa igreja. Nós estamos numa das cidades mais violentas do DF. Nós estamos numa das cidades que mais consome droga no DF.
vira e volta, tem batida aqui de prostituição de menores aí. Nós estamos rodeados de boca de fumo, de tanta porcaria aqui. Você olha, anda nas ruas, tem bar para todo lado nesse lugar. Todo lado tem bar nesse lugar. E não tem outro jeito, meus irmãos, a não ser a oração. É em oração que a sua alma vai ferver. É em oração que a sua alma vai esquentar de novo por Deus. É em oração que Deus vai operar de maneira maravilhosa. Deus não precisava que nós orássemos. Ele não precisava. Ele é um todo-poderoso, irmão. O sol emite o seu calor e nós não precisamos orar por isso. A terra gira, os rios correm, a chuva cai, os ventos sopram, o alimento cai para os animais do campo. Ninguém precisa orar por isso. O Deus Todo-Poderoso reina, mas Deus decidiu agir na sua graça por meio da oração da igreja. Deus decidiu agir junto conosco. Nosso o privilégio é nosso de estar unidos com Deus nesse reino maravilhoso, trabalhando, pregando, falando da graça maravilhosa do nosso Deus, orando, intercedendo, vendo Deus agir, vendo o Senhor da glória agir. É o seu privilégio, meu irmão. Meu irmão, volte à sua vida de oração. Tudo mudou porque de novembro a abril esse homem orou e jejuou. A igreja, os discípulos, lá no livro de Atos, oraram por 10 dias e o Espírito Santo caiu do céu sobre eles. Que coisa extraordinária! Pedro estava preso, 16 homens, 16 soldados guardavam o apóstolo Pedro, Atos 12. Mas havia por parte da igreja oração fervorosa, incessante a Deus a favor de Pedro. E Deus mandou um anjo e libertou Pedro. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos nos levantar e fazer como Neemias, humilhar o nosso coração e buscar o Senhor, dizendo: Deus, não podemos ficar assim, a minha vida não pode ficar assim, esta igreja não pode ficar assim, a minha família não pode ficar assim, essa cidade não pode ficar assim, esse país não pode ficar assim. Senhor, muda tudo, Senhor, pelo poder do Teu nome, estende as mãos, glorifica o Teu nome, opera milagres, sinais, salva, traz arrependimento, quebra corações, traz o novo nascimento, Senhor, traz o novo nascimento. Nos levantar em oração, irmãos, como igreja, pedindo a Deus um avivamento, dizer: Senhor, basta da frieza espiritual, basta da indolência, basta, Senhor, de cultos vazios, de negligenciar a palavra de Deus, a adoração, o culto, basta disso, Senhor, acaba isso, Senhor, nessa igreja, dá fim em todas essas coisas. Há milhares de pessoas aqui precisando da Tua salvação, Senhor, e nós queremos ser instrumentos do Senhor nesse local, nessa cidade. O Senhor me colocou como sal e luz na minha família. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero tomar resoluções firmes diante de toda essa situação e trabalhar. Deus vai abrir portas. O que é que você me pede agora? O rei perguntou para ele. O que você me pede? Deus vai abrir porta. Então tenha claro o que Deus quer que você faça na sua vida. Tenha claro o que Deus quer para essa igreja. Sabe o que Deus quer para essa igreja? Uma igreja fervorosa, apaixonada, santa, cheia da palavra, que leva a oração a sério, cheia dos dons do Espírito, do fruto do Espírito, unida, amando uns aos outros, unida de forma poderosa, servindo ao Senhor, pregando o Evangelho, influenciando a comunidade, orando pela comunidade, clamando a Deus por milagres, curas, libertações, sinais e prodígios. Cada irmão um missionário, cada irmão um instrumento poderoso da graça de Deus. Essa é a vontade de Deus para esta igreja, que essa igreja cresça em qualidade e em quantidade. Essa é a vontade de Deus para esta igreja. A vontade de Deus para a sua família. Qual é a vontade de Deus para a sua família? Qual é a vontade de Deus para essa comunidade?
ore por isso, tenha isso claro para a sua vida. E então, versículo 5, Neemias pede, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então tem objetivos claros, bem definidos, tem um ponto-alvo, um centro claro para atingir, e organize a sua agenda para essa restauração. Então o rei perguntou, quanto vai, versículo 6, quanto vai demorar a tua ausência? Quando você voltará? Então ele marcou um tempo propício, e diz, eu vou em tal tempo e volto em tal tempo. Só a viagem de ida, 3 meses, mais 3 meses para voltar, a cavalo. Quase 2.000 quilômetros. A viagem de onde Neemias estava, a luta que foi fazer isso aqui, mas um homem de oração, um homem de fé, e ele foi. Então, agenda, tem a sua agenda, e o primeiro ponto da sua agenda, a sua vida devocional, o primeiro ponto da sua agenda, a sua vida de oração, de leitura da palavra, porque tudo na sua vida, amado irmão, depende disso. Da sua vida devocional, da sua vida de santidade, da sua vida de oração. Então cria uma agenda da restauração. Alguns problemas você pode resolver por você mesmo imediatamente hoje. Você pode dizer aqui, Senhor, hoje eu saio daqui com essa decisão. Senhor, hoje eu saio daqui com essa resolução. Não volto mais para isso. Rompo esses relacionamentos. Venho com essa decisão diante de ti. A partir de hoje eu vou viver assim, assim, assim. Vou andar assim, assim. Então você tem resoluções que você pode tomar agora, aqui, exatamente nesse momento. Existem outras que dependem de circunstâncias que você deve tomar em processos. Olha, daqui a tal tempo eu quero que isso se resolva. De lá até lá eu quero que aquilo se resolva. Eu vou tomar essas decisões. Eu tenho uma agenda, eu tenho algo claro, tangível, palpável. E trabalhe dentro dos limites da verdade e da justiça. Versículo 7. Eu ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, que me dê cartas para os governadores das regiões do outro lado do Eufrates, para que me permita passar, para entrar em Judá, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para as vigas, para os portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa que deverei me alojar. Não tente resolver um problema com pecado. Não, eu vou tanger aqui um caminho legal porque eu cometi um erro aqui e eu vou fazer outro erro para resolver esse erro. Eu vou cometer um pecado para resolver outro. Eu vou fazer uma injustiça para resolver outro. Não é isso. Ele pede cartas, ele pede autorização, ele age diante da lei, ele age de maneira correta. Meus irmãos, ele tem um plano. Durante esse tempo de oração, durante esses meses de oração, jejum diante de Deus, Deus já estava colocando no coração dele o que ele precisava. Ele já sabia o nome do cara responsável pela madeira. Então ele vai lá, já diz para o rei, olha, eu preciso de uma carta para entrar, para sair, para madeira. Ele tem um plano, ele tem um projeto. Oh, meus irmãos, que coisa extraordinária. É um homem que é um homem de oração, mas é um homem prático. Ele não fica só na oração, ele também age. Ele atua, ele organiza, ele faz, ele resolve, ele planeja, ele tem um alvo, ele tem um objetivo. Ele ora por aquilo, ele intercede, ele clama a Deus. Ele sabe que depende do Senhor. Que a restauração da sua vida, meu irmão, e nesta igreja, seja uma obra de Deus. Olha o versículo 7. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. A boa mão, a bondosa mão do meu Deus estava sobre mim. Você não vai só. Você não chora só. Você não lamenta só. O Senhor vai contigo. É Ele que te ergue. E então você tem um alvo, tem objetivos, tem planos. É Ele que vai guiando junto, tomando as decisões segundo a sua palavra, obviamente. É Ele que vai te direcionando a cada culto, a cada mensagem que você ouve, nos momentos de oração, de leitura da palavra. Deus vai revelando para você a sua vontade, a boa mão do Senhor. Irmão, que em toda a sua tristeza, que em todos os conflitos, problemas, em tudo, Deus seja glorificado. Que na restauração
na sua vida, nesta igreja. Deus seja glorificado. Testemunhe, pregue, fale da restauração de Deus na sua vida. Não se clausure nos seus problemas, pelo contrário, trabalhe no reino. Pastor, não tenho tantos problemas pessoais, não tenho tanto sofrimento pessoal, então vou cuidar de mim mesmo. Não, cuide de si mesmo. Mas venha para a igreja, venha trabalhar, venha servir, venha evangelizar, venha trabalhar no reino do Senhor. Não fique olhando só para você. Sirva, doe-se, trabalhe. Neemias estava vendo a melhor vida possível, deixou tudo para ir entre os miseráveis, servir e ver a restauração daquele lugar. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa, que homem espiritual. Um homem carnal estaria preocupado apenas consigo mesmo. Não, está preocupado comigo. Eu estou simplesmente ao meu e acabou. É eu em primeiro lugar e depois é os outros se vier. Eu estou pensando em mim. São palavras de um carnal. Alguém que é carnal, que não é espiritual, pensa, fala e age assim. Mas alguém espiritual não. Ele está pensando no reino de Deus. Ele busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, diante de comer, vestir e beber. Como diz Jesus em Mateus 6,33. Diante dessas necessidades, ele vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esse é um homem espiritual falando. Um homem carnal vai dizer: alma minha, come, bebe e regala-te. Mas o homem espiritual vai dizer: não, em primeiro lugar é o reino de Deus, é a vontade de Deus, é o próprio Deus em primeiro lugar. Então venha, irmão, servir, trabalhar, compartilhar em meio às lágrimas, a dor, a tristeza, a reconstrução. Venha, porque Deus chama você. Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor. Feche seus olhos, você no seu lugar. Mas feche seus olhos, ora a Deus nesse